Pessoal, vocês sabiam que todas as igrejas generalizadas hoje no mundo vieram todas de uma só igreja? De uma só, se dividiu em tantas quanto tantas igrejas, e hoje cada dia que passa eles se dividem mais ainda. Mas biblicamente falando, os primeiros cristãos, eles foram um só povo até o fim da vida deles. Portanto, nenhum desses reinos divididos pode ser considerado como povo de Deus, porque a profecia que está em Jeremias 23, 30 a 19, ela diz que Deus vai levantar um povo e vai ser um só povo, não vai ser um povo dividido. Então, por isso que, examinando as escrituras e comparando com as multidões de igrejas que tem hoje, não dá para dizer verdadeiramente que são igrejas verdadeiras, ou seja, não dá para dizer que é um povo considerado um povo que foi Deus que formou, porque se fosse Deus que tivesse formado tantas igrejas, nenhum deles deveria estar se dividindo, e sim deveria estar sempre unido. Por isso que, de acordo com a Bíblia, para nós compreender isso, a gente deve ir pelo caminho antigo, porque os primeiros cristãos já são antigos hoje para nós. Então, o exemplo de um verdadeiro cristão é ir pelo caminho antigo. Caminhos novos pode ser de homem, e talvez os caminhos dos homens Deus não está presente. Por isso que o conselho de Deus é examinar as escrituras. Se você examina as escrituras, não tem como você se perder. Não tem como você ficar dominado por alguém que se diz estar falando as palavras de Deus, enquanto que, na verdade, em Marcos 7,7 diz: em vão me adoram, ensinando os preceitos que são mandamentos de homem. Então, se é em vão, não tem valor nenhum, né? Não tem valor nenhum. Então, tem muita gente reunida, mas sempre dividido. Sempre dividido. Eu louvo a Deus que hoje, pela misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou membro da Igreja de Deus, que apresenta o caminho antigo, o qual hoje no mundo inteiro é um só povo. Um homem que veio das Filipinas liderando uma igreja chamada Igreja de Deus, a qual foi a que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, e um homem que veio das Filipinas não para se apresentar, mas para apresentar ao mundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual eu vivi praticamente mais de 20 anos dentro de uma igreja chamada Assembleia de Deus, mas que sempre no meio delas tem divisão. E outras igrejas também sempre tem divisão no meio delas. Mas na igreja de Deus não tem divisão. Por quê? Porque na igreja de Deus tem pão, na igreja de Deus tem alimento. Hoje eu como um pão que não tem alimento sólido que possa se comparar com o pão que antes eu comia, que o pastor dava, dizendo que era o corpo de Cristo, e não passava de uma aberração. Mas o pão que hoje eu como chama-se as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje eu tenho prazer, tenho alegria na minha alma. O caminho antigo é o caminho que devemos seguir, porque já é antigo para nós, né? 2000 anos atrás é antigo, né? É ou não é? Se você disser que não, você é mentiroso, porque a Bíblia diz: procurei pelo caminho antigo e acharei descanso para as vossas almas. Se você está numa religião que você não tem alegria na tua alma, isso aí é você dar murro em ponto de faca, porque as palavras de Deus é para deixar o homem que crê nela ser feliz mesmo. Por isso que, graças a Deus, hoje eu sou feliz e sou membro da Igreja de Deus, que apresenta hoje no mundo o caminho antigo. Deus abençoe a todos.